Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1975. É um caso mais antigo que eu trago aqui para vocês, envolve uma jovem também e com certeza esse caso deixou a população muito chocada. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. Deixa um like nesse vídeo que isso ajuda muito e também ativa o sininho de notificações. Então, bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Leslie Wirral. Leslie Wirral nasceu em 3 de maio de 1957, na Inglaterra, filha de Dorothy e George Wirral. Seu pai era coproprietário da Wirral Coach and Bus, que é uma empresa de ônibus criada em 1926. Seu pai era um homem rico por causa da empresa de ônibus, e com isso não queria pagar impostos imobiliários. Com isso, então, ele deu 3 casas para sua namorada da época e outras para seus 2 filhos, Leslie e Ronald. Além das casas, ele deu 70 mil libras em dinheiro para Dorothy, 107 mil libras para o seu filho Ronald e 82 mil libras para Leslie durante sua vida. Ele morreu em 1970, aos 65 anos. Em algum momento, George foi casado com uma mulher chamada Celina, mas ele não deixou nenhuma herança para ela. Com isso, ela iniciou um processo judicial em maio de 1972 para obter dinheiro dos bens de seu marido, e a história foi divulgada através de um jornal na época. Em 1975, Leslie estava com 17 anos e era aluna da Yoffrey College, localizado na cidade de Wolverhampton. No dia 14 de janeiro de 1975, Dorothy chegou em casa perto da 1h30 da manhã. Na época, a família morava em Hayley, Shropshire. Antes de ir dormir, ela verificou como estava sua filha. Abriu a porta do quarto da filha, viu que ela estava dormindo em sua cama, então viu que estava tudo bem e pôde ir descansar. Ela precisava tomar algumas medicações para dormir, então ela tomou esses 2 comprimidos e se acordou no dia seguinte, mas ela descobriu algo muito chocante. Na manhã seguinte, depois que sua filha não desceu para o café da manhã, Dorothy foi até o quarto da filha e descobriu que as roupas dela, que ela usaria naquele dia, estavam intactas e uma nota de resgate foi encontrada no quarto da jovem. Ela não estava em lugar nenhum. Na nota, o sequestrador exigiu 50 mil libras da família e disse para eles não entrarem em contato com a polícia, mas sim esperar por um telefonema e uma cabine telefônica no Shopping Swan, que ficava em uma outra cidade. A ligação iria ocorrer naquela mesma noite. Dorothy tentou ligar para Ronald, mas não conseguiu. Então ela percebeu que as linhas telefônicas da casa foram cortadas e decidiu então ir até a casa do seu filho para contar o que aconteceu. Ao chegar lá, ela contou tudo e os dois decidiram que era melhor voltar para casa para ver se encontravam alguma coisa que pudesse ajudar. Ao voltarem para casa, Dorothy, Ronald e Gaynor, a esposa do Ronald, encontraram uma cópia da nota de resgate dentro de uma caixa. Em algum momento, a mãe percebeu que o roupão e os chinelos de Leslie haviam sumido. Então ela deduziu que estavam com a filha quando ela foi sequestrada. Logo depois, Ronald ligou para a polícia. Uma investigação liderada pelo detetive-chefe Robert Bott, da polícia de West Mercia, com a ajuda da Scotland Yard, enviou uma equipe até a casa da família Wirral. A investigação, em seu auge, envolveu mais de 250 oficiais de várias forças policiais, mas o caso foi atrasado por uma série de problemas que a polícia teve. A história vazou rapidamente para a imprensa e foi transmitida no noticiário daquela noite. Nenhuma ligação foi feita para a cabine telefônica do shopping, como o sequestrador tinha combinado naquela nota. No dia 16 de janeiro, às 11h45 da noite, a família de Leslie recebeu uma ligação na qual a pessoa se identificava como Leslie
e ela diz que estava bem e que alguém de sua família deveria ir até a cabine telefônica do shopping para recuperar uma segunda nota que estava atrás do painel da cabine telefônica. Quando a família confirmou que realmente era Leslie, ficou combinado então que seu irmão iria até o local com a polícia o monitorando. Um pouco depois, o homem dirigiu até o local e encontrou uma nota escrito: "Vá até o topo da pista e vire. Vá até a parede e procure a luz da tocha. Corra para essa tocha que instruções adicionais estão sobre ela." O Ronald não era daquela cidade, então ele teve um pouco de dificuldade. Primeiro porque era de noite, ele não conhecia tudo muito bem, e segundo, é claro que ele estava com medo do que poderia acontecer. Então ele foi mais ou menos seguindo ali as instruções, foi até aquele local e dizia na carta que tinha uma parede e era por ali que ele tinha que encontrar uma tocha. Só que ele acabou passando dessa parede e não encontrou nenhuma tocha. Então ele até desligou o carro e falou que não tinha ninguém ali. Um pouco depois ele se encontrou com os policiais e digamos que o resgate que estava marcado não foi concluído naquela noite. Os policiais de West Mercia colocaram a culpa pelo fracasso da operação na patrulha da polícia de Staffordshire, depois que um carro da patrulha foi visto passando pela área, que provavelmente tenha assustado o sequestrador. Mais tarde, uma busca foi feita no local, mas nada foi encontrado. Uma semana depois, a polícia de West Midlands encontrou algumas pistas importantes sobre o caso. Na mesma noite do resgate fracassado, um carro foi deixado perto de Dudley Franeker Terminal, onde o segurança Gerald Smith levou 6 tiros nas costas em um período anterior e estava se recuperando no hospital. No carro havia uma fita com a voz de Leslie, pedindo a seus parentes que cooperassem com o sequestrador. Seus chinelos e um rolo de fita também foram encontrados. Evidências balísticas e impressões digitais nos cartuchos também ligaram o mesmo homem ao tiroteio que o guarda ali foi atingido e estava se recuperando no hospital. Além disso, alguns roubos ao correio local também estavam relacionando esse mesmo homem que até então era desconhecido pela polícia. A polícia não sabia quem tinha cometido esses crimes. Em 6 de março, o diretor de uma escola local disse à polícia que um aluno levou para ele um pedaço de fita adesiva que dizia: "Deixe a mala no buraco", que provavelmente estava relacionado ao sequestro. A mala na qual essa pessoa estava se referindo era a mala com as 50 mil libras que seria feita a troca. Posteriormente, outros alunos encontraram uma tocha presa nas grades do que era conhecido localmente como Glory Row, um dos poços de ventilação tampados de um túnel antigo. Os meninos que encontraram a tocha em Betpool Park a haviam entregado ao diretor várias semanas antes, mas nenhum deles percebeu o significado da descoberta até que eles viram uma notícia na TV dizendo ali os detalhes daquela troca que não deu certo. No mesmo dia, a polícia iniciou uma busca completa em Betpool Park e verificaram vários poços do local. No dia seguinte, policiais e equipes de resgate de minas entraram no terceiro poço. Dentro do poço havia uma mina de carvão e alguns cuidados foram tomados. Bem ao fundo foi encontrado um gravador de fita. Mais ao fundo, a equipe encontrou um saco de dormir enrolado que funcionava como travesseiro, um colchão de espuma amarela e um cobertor. O corpo de Leslie Wirral foi encontrado pendurado em um fio de aço no fundo do local. Algumas fitas que foram utilizadas como vendas também foram encontradas. Além disso, um par de tênis marrom, bloco de notas, calças de veludo e mais alguns itens foram encontrados nesse poço. De todos os itens recuperados dos 3 postos, que foram posteriormente periciados pela polícia, havia apenas uma impressão digital parcial no bloco de notas. Em dezembro de 1975, 2 policiais avistaram um homem agindo de forma suspeita, perto de um correio em Mansfield. Seu nome era Donald Nilsson. Embora estivesse armado com uma espingarda de cano cerrado, ele foi preso com a ajuda de vários clientes em uma lanchonete próxima. Depois de algumas investigações e análises, foi confirmado que as impressões encontradas no poço onde Leslie morreu
e no carro encontrado perto eram de Donald Nielsen. Mais tarde, na delegacia, Donald confessou o crime em uma declaração de 18 páginas. A polícia teve um pouco de dúvida para entender o que realmente aconteceu com a Leslie, porque o Donald não deu essa informação. A polícia não sabe se o Donald a empurrou para esse poço, já que ela estava com um fio de arame em volta do pescoço e ela acabou morrendo, ou se ele estava lá e percebeu que a polícia estava chegando naquele dia que ia acontecer a troca, mas o irmão dela acabou se perdendo e não encontrando. Então talvez ele tenha abandonado lá. Ela estava com uma venda, ela também tinha aquele arame em volta do seu pescoço e quando ele saiu para fugir da polícia, ela talvez perdeu o equilíbrio, aconteceu alguma coisa e ela caiu dentro do poço e infelizmente faleceu. A autópsia mostrou que Leslie morreu por causa do choque da queda e seu coração parou de bater. O patologista que examinou seu corpo relatou que isso teria sido induzido por pressão alta em sua artéria carótida, causado pelo laço do arame em volta do pescoço, disparando um alarme em seu cérebro por meio de um nervo vago. A resposta do cérebro a esse sinal urgente de redução de pressão arterial seria desacelerar rapidamente o coração, e quando isso falhou, o coração dela parou completamente. O médico ainda concluiu que ela não comia há 3 dias. Durante o julgamento, o advogado de defesa de Donald sugeriu que Leslie acidentalmente caiu da borda e se enforcou, e que Donald cuidou dela, alimentando com canja de galinha, espaguete, almôndegas e até mesmo teria comprado peixe para ela e também algumas batatas fritas. A promotoria contestou essas alegações. As evidências mostram que Donald forneceu à vítima um saco de dormir para evitar hipotermia, colchões, cobertores de sobrevivência, bolsas de sobrevivência, até mesmo uma garrafa de conhaque, alguns livros e um pequeno quebra-cabeça para ela então se distrair ali. Esses itens foram encontrados no poço e no canal subterrâneo que corre abaixo dele, pela polícia. Em julho de 76, Donald Nielsen foi condenado pelo assassinato de Leslie Wirral, pelo qual foi condenado à prisão perpétua, em um total de 61 anos para outros crimes. 3 semanas depois, ele foi condenado pelo assassinato de 3 funcionários do Correio e recebeu mais tarde sentenças de prisão perpétua. A questão de que ele atirou no guarda no Gerald Smith foram arquivadas. Em 2008, Donald sofria de doença do neurônio motor e apelou da sentença, pedindo que fosse comutada para no máximo 30 anos. O juiz decidiu que ele nunca deveria ser libertado da prisão, dizendo: "Esse é um caso em que a gravidade das ofensas do requerente justifica uma ordem de prisão perpétua. A maneira como a jovem foi morta demonstra que também envolveu um grau substancial de planejamento. Também envolve o sequestro da jovem. A localização e a forma da morte da Leslie indicam que ela deve ter sido submetida pelo requerente a uma provação terrível." Quando a polícia conseguiu prendê-lo, depois teve todo o julgamento e tudo mais, eles conseguiram juntar algumas peças que estavam faltando de alguns crimes que alguém tinha cometido na cidade e eles não tinham encontrado o verdadeiro responsável. Então, depois disso, ele foi conectado a vários outros crimes que ocorreram e, como eu disse antes para vocês, ele também foi condenado por alguns desses crimes. Donald Nielsen nasceu em 1º de agosto de 1936. Ele estava com 10 anos quando sua mãe de 33 morreu de câncer de mama. Ele teve uma infância difícil e foi pego arrombando uma loja em 1948. Donald cometeu mais de 400 roubos de casas sem ser detectado durante seus primeiros dias de crime. Antes de se tornar conhecido como Pantera Negra, ele era chamado por vários apelidos, como o Fantasma e Handy Andy. Para confundir a polícia, ele adotava um modus operandi diferente há poucas semanas. Em fevereiro de 72, ele conseguiu entrar durante a noite em uma subestação dos Correios, em uma casa particular em Rochdale Road. Leslie Richardson e sua esposa acordaram no meio da noite e viram Donald dentro da casa. Ele e o homem da casa entraram em uma luta onde Donald conseguiu fugir. Depois disso, Richardson deu à polícia uma descrição do intruso mascarado,
que se revelou imprecisa em muitos aspectos. Donald cometeu seu primeiro assassinato em 74. Durante assaltos ao correio, ele tirou a vida de 3 pessoas. Donald Skipper, em fevereiro de 74, Derek Austin, em setembro do mesmo ano, e Sidney Grayland, em novembro. O assassinato de Derek resultou em Donald sendo apelidado de Pantera Negra, já que durante uma entrevista, a esposa do Derek descreveu o assassino do seu marido como sendo tão rápido que parecia uma pantera. E ele utilizava também roupas pretas como uma máscara preta. Donald foi ligado ao tiroteio nos Correios depois que atirou no segurança Gerald Smith 6 vezes. O exame forense mostrou que as balas foram disparadas da mesma pistola usada para matar Austin e Grayland. Na madrugada de 17 de dezembro de 2011, Donald Nilsen foi levado da prisão para o hospital com dificuldades de respirar. Ele foi declarado morto no dia seguinte, aos 75 anos. Bom, a gente fica pensando qual foi o motivo para o Donald escolher a Leslie, né, sequestrá-la naquela noite. Então ficou muito falado naquela época sobre a herança que o pai dela tinha deixado, também aquela briga na justiça daquela outra esposa que o pai dela teve. Então isso foi muito falado. As pessoas sabiam que a família tinha muito dinheiro e foi por causa disso que ele foi atrás dela. Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui para vocês, como a gente viu, ele tinha cometido muitos crimes antes de ser pego através do sequestro dela. Então, felizmente que a polícia trabalhou bem e conseguiu ali dar um ponto final nesse caso e também resolver uns outros mais antigos que estavam em aberto. A gente viu que ele era muito perigoso e também foi muito justo ele ter pego a prisão perpétua por tudo que ele fez. A gente viu também que antigamente era mais comum, né, isso ser tão falado, questão de herança, questão de dinheiro, de pessoa, né, que recebeu um dinheiro, até mesmo de revelar o nome das pessoas na mídia, de que ganharam na loteria, essas coisas, e a gente viu que isso é muito perigoso. Eu já trouxe um outro caso aqui para vocês, que é muito parecido com esse aqui, só que em vez da questão da herança, era que a família lá tinha ganhado um dinheiro na loteria e aconteceu um sequestro com o garotinho dessa família. Então isso era muito perigoso e depois disso algumas leis foram criadas para deixar essas pessoas envolvidas de uma forma anônima. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.